Se a gente tiver mais gente qualificada, mais gente que é capaz de ler um livro, entender um texto, entende? A gente vai ter um país melhor e uma economia mais sustentável. Porque a qualificação te deixa vários brasileiros de fora de postos de trabalho. Falta de qualificação. Sim. Né? Então, algumas amarras também burocráticas a gente precisava desatar. E eu acho que isso seria importante se a gente também conseguisse. No CNE a gente está tentando fazer isso. Eu acho que a gente está num caminho. Estamos no caminho. Vamos ver se a gente consegue ver ainda com os nossos olhos os frutos disso, né? Que a gente está plantando. Qual que é o maior desafio hoje na capacitação dos professores, por exemplo? Na capacitação da turma da educação, independente, professor, a pessoa que trabalha na gestão, porque também tem que estar capacitado, desde da moça da secretaria. Qual que é o maior obstáculo? Então, a gente tá até falando do nosso próprio setor. Quer dizer, não é o nosso setor não é que é um obstáculo, mas o setor particular, que o Celso falou e deve ter falado muito bem, sobretudo particular, superior, ele tem a função de formar 80% dos professores. Então, isso eu digo sempre para os mantenedores e para os gestores. Olha, presta atenção, nós formamos professores. Olha a responsabilidade que nós temos como setor. Nós formamos os professores. Então, nós temos que formar os professores da melhor forma possível. E esse é um movimento que a gente faz dentro do nosso setor. Vamos capacitar, vamos melhorar currículo, vamos desatar alguns nós que tem no próprio currículo, nas avaliações que trazem. E, sobretudo, na vocação, porque cada vez menos brasileiros querem ser professores. Então, quando a gente pensa hoje no perfil daquele que está ingressando para ser professor, ele já é mais velho, né? Em geral, ele tem uma classe social mais baixa, ele é negro e escolhe estudar EAD. Então, ele escolhe formar professor como EAD, no curso de EAD. É esse o perfil de quem está entrando nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura. É esse o perfil. A gente tem bem isso no Brasil Educação, já bem descrito isso. Não sabia. Né? Isso é recente? Tem quanto tempo esse estudo foi feito pela BMS, né, que é uma associação que está conosco, do ano passado. É bem recente. EAD, negro, classe mais inferior. Mais inferior. E já está adiantado na carreira. Não é uma pessoa de 18 anos, por exemplo. Certo. Terminei o ensino médio, vou ser professor, né? São pessoas que já estão indo já como uma outra profissão, ou então, pela primeira vez, conseguindo estudar, que é o caso do nosso país, né? Entendi. Com mais de 30 anos. Esse é o perfil. Então, mas esse é um perfil só aqui ou também em outros lugares do mundo? É um perfil aqui do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Então, para esse aluno que vem, que entra, a escola superior particular tem um papel importantíssimo, porque ela vai resgatar aquilo que o aluno ainda não conseguiu aprender e vai formá-lo para ser professor. Então, a responsabilidade é muito gigante. É gigante. A escola, a universidade pública, os cursos de pedagogia e de licenciatura são muito, muito pequenos nas universidades públicas, onde deveria ser grande. Ali, se você me permite, eu vejo que os institutos de educação, eles dificultam demais a formação de professores dentro das universidades federais. Né? Então, quando você começa a conversar com eles, você vê que eles têm algumas amarras que são burocráticas, que às vezes são até técnicas, né? Mas que a gente precisava desatar para que pudessem mais alunos entrarem nas federais para o curso ou de licenciatura ou de pedagogia. Recentemente, nós fizemos o parecer no CNE sobre a formação de professores. Nós demos as diretrizes, quantas horas tem que ter o professor para estudar, como ele tem que fazer o estágio não pode ser em EAD, o estágio tem que ser presencial. Então, a gente fez agora a gente deu um norte agora para a formação de professores, que vale tanto para as públicas quanto para as particulares. As particulares fazem, Joel, porque não tem jeito, é o que nós trabalhamos. Então, você vai fazer, olha, sim, o caminho é esse, você vai trilhar esse caminho, sim, né? Mas a gente tem que passar agora por um convencimento com as federais, para que eles possam entronizar, né, possam se converter nesse novo espaço que a gente, por enquanto, descobriu que poderíamos caminhar e melhorar a formação de professores. O papel do professor é um pilar de sustentação. Sim, da sociedade. Da sociedade. Da sociedade. Um professor bem formado forma melhores alunos. Melhores alunos melhoram a sociedade. Uma sociedade melhor, ela tem mais poder, oportunidade. Ela fica mais rica.
Eu lembro que quando eu estudei um pouco de Adam Smith, que é economia, em A Riqueza das Nações, ele fala das 4 questões que transformam uma nação rica. É matéria-prima, tecnologia, capital e mão de obra. Mão de obra são as pessoas. As pessoas, Né? Uma mão de obra qualificada, ela aumenta a riqueza de um país, aumenta a riqueza de uma nação. Agora, a gente tem percebido, eu tenho visto, vira e mexe, eu vejo uma matéria de um menino agredindo um professor na sala de aula. Sabe aquele negócio que você pensa assim, o que está acontecendo com o mundo, né? Porque na minha época, se eu fizesse um negócio desse... O seu pai, sua mãe... meu pai ia me pegar na minha casa e o negócio ia ficar feio para mim, né? Então você vê ataques a professores, agressões e coisas... Não sei nem o nome para isso, né? Mas é uma coisa assim, inadmissível na nossa época. Aqui a senhora deve dar essa... Por que isso está acontecendo? Qual a tua opinião sobre isso? É cultural. Me desculpa, mas a gente está com uma sociedade que tem uma cultura ruim quando você trata de professor. Né? Você percebe isso porque quando tem alguma coisa, o professor está sempre, coitado, apertado, é sempre ele que errou, entende? Exato. Como você falou, ninguém vai ao lado do professor. Então é cultural. As crianças crescem vendo a televisão falando mal de professor, novela falando mal de professor, ou trazendo o professor para um lugar muito pífio, muito ruim, né? Às vezes os pais não respeitam os professores, ele vai na igreja, também não tem uma indicação de valorização dos professores. E a gente fez algumas leituras, eu acredito, como sociedade, um pouco erradas. A gente falou assim, não, o professor para se valorizar tem que ganhar mais, né? Mas não é essa valorização que a gente procura. Claro, ganhar mais todos nós queremos, né? Eu acho que o professor tem que ser muito bem pago mesmo, mas não é essa a questão. A questão é a valorização do profissional enquanto profissional e da sua importância para o país. Nada nesse país aqui não foi construído sem professor. Exatamente. Né? Quem ocupa hoje o parlamento, quem ocupa os hospitais, quem está no corpo de bombeiros, quem está pintando nossa casa, todo mundo passou por um professor. Exatamente. E então a gente deveria reconhecer, culturalmente falando, né? Cultura você entende bem, né? Culturalmente, isso tem que ser uma cultura, tem que estar na nossa pele, a gente tem que estar falando sobre isso, né? De valorizar o professor. Então hoje você vê na própria mídia impressa, qualquer coisa que acontece, a mídia diz, olha que absurdo, o professor fez isso. Exato. Olha que absurdo, né? O professor tomou o celular do aluno. Aí você fala, poxa vida, o professor tomou o celular do aluno, alguma coisa deve ter acontecido, né? Quer dizer, né? Mas aí o professor que tomou o celular do aluno leva um processo. E eu não estou exagerando não, viu? Isso está cheio, aí só para você colocar na internet você vê. O professor leva um processo do pai, às vezes da escola. A escola particular diz assim, não, ele não tem nada a ver comigo, esse não é a minha linha. A linha da direção é uma, esse professor fez outra coisa, ele fica sem emprego, entende? Então essas pequenas coisas que a gente vai fazendo dá um somatório impressionante que desvaloriza o profissional, o professor.